Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria. Hoje vamos aprender sobre a palavra não, porque temos a palavra não que responder, temos a palavra não como a gente negar. Em árabe temos vários tipos dessa palavra, como a gente vai usar ela. Cada palavra tem situação específica para usar. Então, eu separei essa aula hoje para falar sobre como negar os verbos, como negar outras coisas e como a gente responder às perguntas dizendo não. Porque é muito importante a gente saber a diferença entre elas, né? Porque a gente já começou a aprender algumas conjugações dos verbos que a gente vai continuar se Deus quiser. E vamos conseguir montar as frases na maneira definitiva, pergunta e como responder negativo e afirmativo. Vamos começar. Para a gente conseguir entender melhor sobre a palavra não em árabe, vamos entender por que existe essa palavra não. Para que a gente usa essa palavra não? Em português, a gente usa ela para tudo. Tipo, para tudo mesmo. Por exemplo, a gente usa ela para resposta, e usamos ela para negar. Negar os verbos, negar os adjetivos, negar os nomes, para negar tudo, né? Agora, em inglês não. Em inglês vamos ter duas palavras diferentes, né? Vamos ter duas. A primeira palavra é no, que a gente usa como resposta, e temos not, que a gente usa como para negar, na verdade, a gente usa para negar os verbos. Vamos colocar uma frase na prática para entender melhor o que eu queria dizer. Por exemplo, você fala para mim, você é brasileiro? Você é brasileiro? Aí eu falo para você a resposta não. Eu não sou brasileiro. Então aqui você perguntou para mim, você é brasileiro? Você é brasileiro? Eu falei para você, não. Olha, primeira não. Eu não sou brasileiro. Por que eu usei não duas vezes? Eu usei primeira não para responder a sua pergunta. Porque a sua pergunta tem duas respostas, ou sim ou não. O segunda não eu usei para negar que eu não sou brasileiro. Então, estou negando que você falou que eu sou brasileiro, que você perguntou. Então, primeira para responder a sua pergunta, a segunda para negar que eu não sou brasileiro. E em inglês, a gente fala, are you... Vamos colocar aqui, em cima. Você vai falar para mim, pergunta para mim, are you Brazilian? Você brasileiro? Aqui eu vou responder para você, no, I am not Brazilian. A mesma pergunta, mas em inglês, tá? Para quem não sabe inglês muito bem. Mas só queria deixar mais claro para vocês as maneiras que a gente vai usar em árabe também, porque é muito parecido com o inglês, um negócio. Agora, você perguntou para mim, você é brasileiro? Eu usei primeiro no. No aqui, no é para responder a sua pergunta, como não, primeira não. Funciona como primeira não. No. Agora, aqui usamos not. Not funcionou como duas não, segunda não em português. Então, primeira para eu responder sua pergunta, a segunda para negar que eu não sou brasileiro. Então, ficaria em inglês temos duas palavras que significam não, né? Praticamente. Uma significa no, a outra é not. No para a resposta, né? Que a gente falou, e not para negar, para fazer um negativo. Agora, por que eu falei sobre isso? Porque em árabe também é muito parecido. Temos uma para fazer resposta, temos duas para fazer negativo. Como duas? Eu vou explicar para vocês rapidinho. Agora, vamos começar com a primeira. A primeira para fazer a resposta, como a gente aprendeu. No em inglês, não em português, para a gente fazer a resposta. A segunda para fazer negativo.
Mas para fazer negativo temos a primeira e temos terceira também para fazer negativo. Então temos duas para fazer negativo aqui. E temos quarta, né? Que nem é uma palavra. Ela não é uma palavra. Vamos aprender mais sobre ela. Aqui, mas antes de que começar, eu tenho que deixar muito claro para vocês que temos a palavra lá, que a gente aprendeu, uma palavra, o nome dela, lá, que significa não. Então, lá no árabe clássico funciona como não em português. Então, usamos ela para negar, para responder, para fazer tudo. Mesma coisa de não, mas esse no árabe clássico. No árabe dia a dia fica mais diferente um pouquinho mais diferente. Como? A gente vai usar essa palavra lá. Primeiro vamos usar a palavra lá. A gente usa ela para responder. Resposta. Para fazer a resposta. Por exemplo, a mesma frase, eu vou usar ela aqui de novo. Enta Bruno, mas eu vou usar ela em árabe, né? Enta Bruno, você é Bruno. Eu vou responder falando lá. Né? Lá, que é não. Resposta. Apenas resposta. Eu não fiz negativo ainda. Agora, para fazer um negativo, temos duas palavras. Temos a palavra ma e temos a palavra mu. Que é a diferença entre elas? Que a gente aprendeu, temos que uma palavra diferente de que responder. Então, uma palavra para ser negativo. Mas aqui temos duas, na verdade. Por que temos duas? Uma para negar os verbos, negar os verbos. Então, ela funciona apenas para os verbos, gente. Ela não usamos ela para os adjetivos, os nomes, as outras coisas. É aqui para negar o resto. Ela nega o resto. Tipo, o que não seja verbos, tá bom? Que não seja verbos. Vamos fazer um exemplo. Lembra, gente, o verbo estudar? Vamos aprender, vamos colocar uma frase. Primeiro, em afirmativo, depois a gente nega essa frase. Ana bidrus árabe. Eu estudo árabe. Eu estudo árabe. Como a gente vai negar essa frase? Estudo, né? Bidrus é um verbo. Estudo, né? É um verbo. Então, para negar ele, vamos precisar de ma. Ana ma bidrus árabe. Eu não estudo árabe. Agora, mu, para negar o resto. Então, o que significa isso? É para negar que não seja um verbo. Como aqui, nessa frase. Você perguntou para mim, por exemplo, que a gente colocou como exemplo, você perguntou para mim, enta Bruno, eu falei lá, apenas respondi, né? Agora vou negar. Então, vou colocar Ana, mu, Bruno. Ana, mu, Bruno. Eu não sou Bruno. Então, aqui, Bruno, um nome. Por isso eu usei mu. Desculpa. Usei mu. Aqui, um verbo. Por isso eu usei ma. Agora, no mundo árabe inteiro, a gente usa na mesma maneira, nessa sequência? Não, na verdade. Os libaneses, eles não usam a palavra mu. Eles usam a palavra ma. Certo, eles usam a palavra ma. Mas a gente usa a palavra mu, eles usam a palavra mish. Mish. Eles usam a palavra mish. Então, eles negam o resto, que não seja verbo, eles negam com a palavra mish. A gente usa como mu. Agora, no Egito ainda tem outra diferença. No Egito, eles usam a palavra mish, mas para negar os verbos ou não seja verbo. Para negar tudo, né? Para fazer negativo em total. Agora, que a gente está falando sobre sírio-libanês, então, na Síria a gente fala mu, no Líbano eles falam mish. Então, em vez que eu falo ana mu Bruno, os libaneses falam ana mish Bruno. Entendeu? Aí, tem diferença? Não, apenas sotaque, né? Nada mais, nada menos.
Só que temos mais um jeito de fazer negativo, mas esse por enquanto não vamos aprender, porque ainda não aprendemos o comando nos verbos. Quando a gente vai aprender o comando nos verbos, a gente vai usar o negativo desse comando usando a palavra lá. Mas esse mais para frente, se Deus quiser. Não vai demorar muito, mas se Deus quiser mais para frente um pouquinho. Agora, quarta, na verdade não uma palavra, um sinal que a gente usa muito para dizer que não, né? A gente usa parecido talvez com o português, porque eu vi algumas pessoas usando dessa maneira. Eles usam esse sinal assim, tipo, vocês, por exemplo, vocês falam Enta Bruno, a mesma pergunta aqui, Enta Bruno, eu falo Anamu Bruno. Anamu Bruno. A gente pode usar ela como resposta. Mas temos mais uma palavra que é muito interessante. Uma palavra que a gente fala lá. 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 A gente usa, que eu entendo, a gente usa ela na maneira que não estamos querendo acreditar que aconteceu. Por exemplo, você fala para mim, fulano morreu. Alguma pessoa morreu. Eu falo para você, lá, várias vezes. Mas dá uma tristeza, né? Eu falo ela na maneira que não estou querendo acreditar que ele morreu. Ou fulano se machucou, quebrou perna. Eu falo lá, tipo, não, mas com uma coisa que realmente eu não quero acreditar que aconteceu. Então, gente, essas são as maneiras mais famosas de usar a palavra não em árabe. Temos primeira lá, né? Temos ma, mu, ou em Líbano eles usam mish, e temos a palavra lá e temos o sinal. Espero que vocês gostaram dessa aula hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar no comentário. Se Deus quiser, eu respondo mais rápido possível. Até no vídeo que vem.